Dois países no continente europeu e asiático, um de direita e outro de esquerda, atravessam momentos conturbados em sua política interna. Neste episódio, vamos tratar dos dois assuntos separadamente devido à relevância e às peculiaridades entre eles. Na Turquia, o atual presidente, que está no poder há mais de 20 anos, Recep Erdogan, venceu novamente as eleições majoritárias no país. A Turquia elegeu Recep Tayyip Erdogan para mais um mandato de 5 anos, no segundo turno das eleições presidenciais realizadas neste domingo. No entanto, isso não significa que ele ainda tem um total respaldo do povo turco. A vitória se deu de forma apertada contra seu rival Kemal Kılıçdaroğlu por apenas 5% de diferença. Kemal afirmou que essas foram as eleições mais injustas em anos na Turquia e que o resultado mostrou o desejo da população turca de mudar um governo autoritário. Just moments ago, he delivered a concession speech in which he called this the most unfair election in years. Rumo a seu terceiro mandato, Erdogan deve continuar em seu pulso firme conservador. Uma das medidas é a aproximação cada vez mais intensa com a Rússia e um afastamento da Europa e dos Estados Unidos. No mesmo encontro, Putin propôs ao colega turco a criação de um centro de gás na Turquia para exportar para a Europa. Se a Turquia e nossos possíveis compradores em outros países estiverem interessados, poderíamos considerar construir outros sistemas de gasodutos e criar um hub de gás na Turquia para vendas a terceiros países, especialmente os europeus, se eles estiverem interessados nisso, é claro. Essa posição em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia é importante, pois o país, que é membro da OTAN, ocupa um espaço muito estratégico na aliança militar pela sua peculiaridade geográfica. A Turquia fica na fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Uma pequena parte do seu território está na Europa e grande parte na Ásia. Além disso, Erdogan tem o apoio maciço da direita religiosa, que representa mais da metade do país e que vê no atual presidente uma barreira para que ideias mais progressistas invadam a sociedade turca. Mas Erdogan teve o voto de confiança do eleitorado muçulmano mais conservador, que é a maioria. Ele também, no segundo turno, falou para os turcos que defendem o retorno dos mais de 3,5 milhões de refugiados sírios ao país vizinho. No entanto, esse conservadorismo distancia principalmente as mulheres e os jovens que estão descontentes com o atual presidente. A faixa etária de 18 a 25 anos, por exemplo, representa 15% do eleitorado e, de acordo com um estudo de 2022 apoiado pela Fundação Alemã Konrad Adenauer, 62,5% deles estavam insatisfeitos com o governo de Erdogan. O sentimento dos jovens turcos é de desesperança com os rumos da política no país. A Turquia teve uma piora na economia e um retrocesso nas liberdades públicas nos últimos 20 anos. Mais de 72% dos turcos entre 18 e 25 anos querem viver fora do país se tiverem a oportunidade, de acordo com uma pesquisa publicada no início do ano passado. As pesquisas também mostram que o candidato preferido dos jovens é o social-democrata Kemal Kılıçdaroğlu, rival de Erdogan nas eleições. Em fevereiro deste ano, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sul do país e o norte da Síria. Mais de 50 mil morreram no incidente, sendo quase 45 mil na Turquia. A forma como Erdogan lidou com a crise fez com que as minorias do país votassem contra ele. Afinal, a vitória apertada de Erdogan mostra que seu poder diminuiu na Turquia? Ele terá que abrir mais o país para a oposição? Sobre estes temas, vamos conversar com o professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, Pedro Brites. Olá, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem? Olá, Emanuel. Muito agradecido pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar sobre esses dois temas importantes. Professor, a nova vitória eleitoral de Erdogan na Turquia é mais um capítulo do declínio das democracias liberais pelo mundo, professor? Olha, em grande medida, não temos como dissociar todas as manobras e mecanismos que o Erdogan adotou nos últimos 20 anos, desde que chegou ao poder, com um decréscimo da democracia. Efetivamente, né, ele utilizou uma série de medidas, né, para poder se consolidar no poder, reformou a Constituição, e claro que então essa vitória, né, com todo o peso que ela tem, né, efetivamente representa, acho que, mais uma tendência de alguns governos com maior caráter, digamos assim, autoritário, né, continuarem se perpetuando no poder. E especificamente, se a gente pensa no próprio processo eleitoral, né, ele utilizou uma série de mecanismos para poder conseguir vencer em muitas dessas regiões, né, como aumentos salariais de última hora e uma série de medidas, né, que vão nesse sentido, que contrariam uma ideia de eleições justas, né, por assim dizer. Ele opera, na sua visão, professor, ele opera nessa lógica do que se convencionou dizer de política cultural do ressentimento, que encontra fenômenos similares em muitas partes do planeta, seja nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil? Em algum grau, acho que a gente pode colocar nesse sentido, embora quando ele chega ao poder lá em 2013, ainda é primeiro-ministro, acho que era um contexto um pouco diferente, né, de uma Turquia tentando encontrar seu espaço regional, mas especialmente agora nesses últimos tempos, ele tem trabalhado muito com esse sentimento de uma ameaça ao islamismo, ameaça aos valores fundamentais da família, e claro, daí abrindo espaço, então, portanto, para que se colocasse, né, no candidato da oposição essa ideia de que, não, ele vai romper com esses valores. Então, efetivamente, eu acho que tem um pouco disso que a gente observa em outros casos, né, tem sido muito utilizado esse mecanismo, né, dessa ideia de ameaça existencial à civilização como um caminho para poder se perpetuar no poder. Tanto que ele recorre muito a essa nostalgia do Império Otomano, né? Traz muito isso à tona, trouxe isso muito à tona nos últimos anos, não é, professor? Com certeza, a ideia de uma retomada de uma Turquia grande, a Turquia como essa ponte entre o Oriente Médio e a Europa, a própria tradição do kemalismo, né, não confundir com o candidato opositor, mas a ideia imperial, eu acho que está presente, né, e uma Turquia autônoma, que está na OTAN, mas ela também caminha por si só, então trabalhando um pouco com esse sentimento bastante nacionalista, não tem como a gente ignorar esse fator, eu acho que ele é bem importante para que, principalmente em setores do interior da Turquia, ele tenha conseguido manter uma atração importante que favoreceu com que ele se reelegesse. Professor, cinicamente a União Europeia suporta o Erdogan, dado que ele serve como uma espécie de barreira de contenção da imigração síria? Eu acho que existem muitas contradições nesses processos de integração regional, efetivamente, né? Claro que há uma leniência em relação ao comportamento do Erdogan, porque ele justamente consegue atuar em pontos onde a União Europeia fica muito mais desconfortável de atuar, né? Então, é muito mais simples para ele ser essa ponte com a própria Rússia, quando às vezes a própria União Europeia quer ter algum nível de diálogo, mas não pode dizer isso publicamente. Contém também os fluxos migratórios, né, dessas regiões conflagradas, a gente pode falar aqui da Síria, por exemplo. Então, acho que é um jogo uma via de mão dupla, né, que acaba um favorecendo o outro. Nesse sentido, né, o Erdogan vai conseguindo atuar, apesar dessas todas as contradições que o governo dele traz e que vão de encontro, né, aos valores que a União Europeia tanto prega internacionalmente. Nesse aspecto das contradições, falando um pouco mais sobre política externa da Turquia, o senhor vê a possibilidade da Turquia se abrir mais ao Ocidente, apesar da dependência russa, professor? Eu acho que nesse momento a minha perspectiva é de que haja uma continuidade no que a Turquia vem estabelecendo como as diretrizes da sua política externa, que basicamente dizem respeito a valorizar a sua presença na OTAN. É o segundo maior contingente dentro da OTAN, então acho que tem uma importância bastante significativa para a Turquia a permanência, mas ao mesmo tempo não vai deixar de conseguir construir suas pontes com a Rússia, de ter conversas bastante proveitosas com a própria China, de ter um olhar para o sul global, mas com essa presença no norte global, por assim dizer. Então eu acho que vai ter uma certa continuidade, não consigo ver uma grande transformação nesse primeiro momento. Não há um impulso, me parece, que leve a algum tipo de mudança que a gente seja sensível para a gente no curto prazo, principalmente. Falando em curto prazo, ele já tem uma decisão importante em relação à liberação à entrada da Suécia na OTAN, mas que tem um interesse por trás de receber os caças americanos. A tendência é que ele acabe liberando, não é, professor?
Eu acho que tem um grande debate em relação a isso, né? A Turquia tem usado como argumento justamente a própria questão dos curdos, né? O fato de que a Suécia tem alguns indivíduos que, para o governo turco, são considerados terroristas e que deveriam, então, portanto, ser extraditados. Mas também a gente sabe que isso é parte de uma negociação da Turquia porque lhe interessa mais firmemente, né? Então, se conseguir algum avanço nesse sentido, a própria cooperação no sentido militar e conseguir obter mais equipamentos que possam lhe auxiliar, né, nesse processo de se constituir como uma potência regional, não vejo nenhum impeditivo para que a Turquia mude de opinião, né, e aceite a Suécia ali na frente e ainda assim continue conversando com o Putin. Eu acho que essa é a grande habilidade que o Erdogan tenta manter como líder, que é conseguir estar dialogando com todos esses atores que estão efetivamente, né, em rotas de colisão no momento. Só para a gente fechar o capítulo Turquia, por que ela é tão estratégica do ponto de vista global? Onde ela está é um centro nevrálgico e nervoso ao mesmo tempo, professor? Com certeza. Eu acho que, historicamente, né, a Turquia ela sempre foi crucial para como as civilizações do Oriente Médio e da Europa se relacionaram, né? Claro que a gente, obviamente, tem muitas mudanças geopolíticas atualmente, mas ainda assim ela consegue estar próxima a teatros importantes, como a Síria, como o Iraque, em alguma medida do próprio Irã, mas ao mesmo tempo também está próxima do Mar Negro, então ela também tem alguma relação com os países da Ásia Central, tem uma presença importante, por exemplo, né, na sua relação com o conflito de Nagorno-Karabakh. Então, ou seja, a Turquia está presente em uma série desses conflitos como mediador ou efetivamente como um ator. Então, acho que por tudo isso, é nevrálgico tudo que acontece na Turquia. Ele acaba tendo reverberações para várias regiões que tem na Turquia como uma espécie de hub, né, uma espécie de lugar de encontro. Ao contrário da Turquia, a Espanha tem, desde 2019, um governo de esquerda, com a eleição do primeiro-ministro Pedro Sánchez. A questão é que ele tem enfrentado nos últimos anos um crescimento preocupante da extrema-direita no país. Isso se materializou nas eleições regionais da Espanha, onde a população escolheu os representantes dos estados e dos municípios. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou hoje a antecipação das eleições legislativas do país para 23 de julho, depois da derrota do partido nas votações municipais e também regionais. O Conselho de Ministros vai se reunir à tarde para aprovar essa medida. Em alianças com a extrema-direita, o Partido Popular, principal rival político do primeiro-ministro, tirou dos socialistas o controle de quase todas as regiões do país, incluindo a Comunidade de Madrid, além do governo das 7 das 10 maiores cidades. Com o resultado, Pedro Sánchez resolveu dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Segundo o primeiro-ministro, a medida, com a anuência do rei Felipe VI, foi tomada para que a população diga quais os rumos políticos querem para a Espanha. A decisão de convocar Consejo de Ministros esta mesma tarde para disolver as Cortes e proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. A Espanha tem um regime de monarquia parlamentarista, onde o rei é o chefe de Estado e o premier e o chefe de governo é escolhido pelo parlamento. As cortes espanholas serão dissolvidas a partir de hoje e as novas eleições devem ocorrer em 23 de julho. A medida mostra que Pedro Sánchez talvez tenha perdido a governabilidade do país, tanto que o premier não confirmou se irá se candidatar no pleito. O resultado das eleições regionais eram esperados, já que o primeiro-ministro enfrenta desgastes no poder e a alta da inflação no país. Pues lo que ya sabemos es que los precios han vuelto a subir en abril después del máximo alcanzado en julio del año pasado, ese 10,8%. Outra preocupação é o crescimento do partido Vox, de extrema-direita, que já tinha se tornado a terceira força do parlamento espanhol. Agora, nas eleições regionais,
a legenda teve 1,5 milhão de votos, triplicando seus vereadores de 500 para mais de 1.700. Afinal, Pedro Sánchez perdeu de fato a governabilidade? O avanço da extrema-direita mostra uma mudança de rumos na política espanhola? Vamos tratar estes assuntos voltando a conversar com o professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, Pedro Brites. Professor, na Espanha, a gente pode dizer que é o fim mesmo do sanchismo, como já cravou a direita desde o resultado das eleições regionais deste domingo? Olha, vou tentar não me precipitar e cravar junto que é o fim. Até porque você não tem interesse eleitoral, né, professor? Eu não tenho esse interesse eleitoral de marcar essa pecha já no Pedro Sánchez, mas muito porque em muitas ocasiões ele conseguiu se reinventar, né? Isso, claro, é uma parte, inclusive, do seu legado político, né? Chamado de Frankenstein, né, justamente por conseguir reverter alguns cenários que pareciam irreversíveis. É claro que me parece um contexto muito difícil, o avanço da direita, né, principalmente do Partido Popular, do PP, bastante significativa, em muitas cidades que eram inclusive chaves para o próprio Pedro Sánchez. Então, acho que ele vai ter um trabalho muito árduo para tentar conseguir evitar que seja uma derrota como se espera. Mas acho que ainda é cedo para dizer assim com certeza, mas acho que a probabilidade maior hoje é que a direita vença, mas ela vai ter que fazer algumas concessões para a extrema-direita. Então tem algum jogo ainda a ser disputado nesse curto espaço de tempo até as eleições. E como é que o senhor observou esse movimento do Pedro Sánchez de antecipar as eleições gerais? Eu acho muito parecido com o que a gente viu em Portugal recentemente, né? Uma tentativa de você encurtar o prazo de preparação, porque um governo que está sem apoio, fica 6 meses sangrando, a tendência é que ele perca ainda mais força. Então, ele antecipa essas eleições, como o jogo ainda está para ser jogado entre digamos assim, a organização dessas forças políticas, muito possivelmente a direita vai ter que se ligar à extrema-direita, e isso pode gerar algumas, pelo menos é nisso que ele está apostando, né, que isso gere alguma preocupação da população espanhola de não, talvez a gente não queira botar a extrema-direita no poder, então talvez a gente tenha que recorrer ao Pedro Sánchez. Essa é a expectativa dele. É claro que, em geral, o movimento que a gente tem observado da população é apostar justamente na direita para evitar o crescimento da extrema-direita, o que parece um pouco incongruente, mas a ideia é de não, quase como se eu não quisesse provocá-los, então vamos manter a direita aqui para que a extrema-direita não chegue ao poder. Mas é uma tentativa, acho que é uma tentativa de conseguir dificultar essa mobilização que ao longo dos 6 meses com certeza favorece a direita que já vem ganhando força, que vem ganhando pautas e por aí vai. A gente falava há pouco do autoritarismo e do nacionalismo do Erdogan na Turquia. De alguma maneira, essa extrema-direita que cresce na Europa e na Espanha tem vinculações parecidas do ponto de vista de agenda temática, professor? Com certeza. Embora, claro, que a raiz seja diferente, porque na Turquia você está trabalhando, por exemplo, né, com as tradições islâmicas, mas, de fato, é justamente trabalhar com aquele mesmo perfil de sentimento, né? Você tem um cenário global econômico bastante adverso, você tem dificuldades de emprego, né? Entre os jovens espanhóis isso é um dado importante, você tem a inflação, então você trabalha muito com esse medo, né? Essa ameaça também, então tem um pouco desse processo, principalmente porque uma das ferramentas, aqui acho que mostra um pouco disso, uma das ferramentas que a direita usou para minar um pouco da popularidade do Pedro Sánchez é justamente dizendo que ele concedia muito para os separatistas, para a Catalunha, para os bascos, então falta aquele sentimento de unidade espanhola, ele está preocupado em agradar essas minorias e não agradar a Espanha como um todo, então a origem é justamente trabalhar com esse mesmo sentimento, aquele sentimento de ameaça à sua existência, né? Eu acho que é um caminho que a gente observa em muitos países europeus também. E muito a imigração também entra como um tema central nesse ponto, né, professor? Com certeza. E é claro que ainda por cima é uma migração seletiva, né? Porque quando a gente vê o processo de migrações de pessoas que tiveram que fugir do conflito, por exemplo, na Ucrânia, você tem um tipo de recepção, mas não o mesmo que se aplica a populações vindas do continente africano, do Oriente Médio. Então, é uma ideia de estão tirando os nossos empregos, que o próprio Trump lá também os utilizou lá na sua eleição, ainda lá em 2016. Ainda na disputa política, apesar do crescimento da extrema-direita, de alguma maneira, essa disputa eleitoral na Espanha coloca de novo no centro partidos mais tradicionais brigando pelo poder, tanto o socialista quanto o PP, professor? Eu acho que, em grande medida, sim. Claro que há um crescimento da extrema-direita, se a gente olha, né, apesar de ainda ser um percentual em termos comparativos abaixo,
mas ainda está centrado nesses grandes partidos, né? E é uma coisa que a gente observou em alguma medida em alguns outros casos na própria França, certo grau de diferença, mas que a gente, ali, por exemplo, 2016, 2017, 18 e 19, a expectativa que se tinha, dado o avanço desses partidos de extrema-direita, era de que eles tomariam completamente o lugar de competidores. E o que a gente viu é que houve um recuo. Houve uma direita que teve que fazer mais concessões também discursivas em relação ao que a extrema-direita traz. Em alguns casos isso fez até ela perder um pouco da sua identidade, mas ainda conseguiram manter a hegemonia. E eu acho que é o caso da Espanha, né? Você ainda tem o PP como um partido importante, o PSOE como um partido importante. Claro que talvez ambos vão ter que negociar com essa extrema-direita, algo que a gente não via há décadas atrás, mas ainda pelo menos contém esse avanço mais extremista no primeiro momento. Para a gente fechar, as eleições gerais, a economia deve ser, digamos, o tema central que deve pautar as eleições, já que a Europa vem sofrendo muito com os efeitos da guerra na Ucrânia, especialmente na questão da inflação, professor? Me parece que sim. Tal como aconteceu na Turquia, e a gente tem observado em outros contextos eleitorais, as questões econômicas acabam sendo prioritárias, né? Elas podem ser mobilizadas por sentimentos de nacionalismo, por questões de valores, mas ao fim e ao cabo o desempenho econômico é o que bate no bolso, é o que bate no dia a dia, é o que chega na mesa, no emprego, então isso acaba sendo um tema central e em que pese a Espanha comparativamente até não tem uma das taxas mais altas de inflação dentre os países europeus, ainda assim é um cenário não tão favorável. Eu acho que esse vai ser um desafio para o Sánchez conseguir reverter essa imagem atual do governo dele frente à população. Muito bem, nós ouvimos aqui Pedro Brits, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Professor, foi muito legal o papo, obrigado e até uma próxima. Até uma próxima, Noel, muito obrigado. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 30 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.